Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu evangelista Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 36. Mateus 9, 36 ao 38, diz assim a palavra do Senhor. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Quantos dizem amém? Antes de você dizer assentar-se, aperte a mão de alguém e diga, bom dia! Deus te abençoe. Graças a Deus. Pode tomar o teu assento, por favor. Meus amados, quando vocês chegaram, estava à disposição de vocês esta pequena ficha que também foi distribuída semana passada. Nós pedimos para que vocês colocassem o nome de 1 a 5 pessoas que você gostaria de convidar para estar no próximo domingo, no culto do amigo. Pessoas que estão afastadas da igreja, pessoas que não conhecem ainda o Evangelho, e você será um instrumento de Deus de conexão com esta pessoa. Quem recebeu isso semana passada e trouxe hoje? Isso, nós temos isso, várias pessoas lembraram de trazer. Se por acaso você não trouxe, se esqueceu de trazer, nós temos à disposição ainda hoje para que você coloque o nome de pelo menos 5 pessoas. E no final do culto nós estaremos recolhendo aqui no altar. Eles vão colocar as salvas aqui e nós estaremos recolhendo e estaremos orando hoje. E durante toda esta semana nós, uma equipe de irmãos e irmãs, estarão orando especificamente por cada um desses pedidos, desses nomes que estarão nessa lista, porque nós cremos que no próximo domingo será um grande culto de celebração e de salvação de almas. Você pode dizer amém? No ano passado, nós tivemos aqui mais de 100 pessoas nos visitando num culto. Já imaginou isso? Isso porque você, igreja, fez a sua parte. Então, se você ainda não tem esta ficha, pode levantar a sua mão assim, onde você estiver, e um dos recepcionistas, um dos diáconos estarão passando para você, e você poderá, durante a pregação, se desejar, anotar o nome de alguém que o Espírito Santo de Deus vai colocar no seu coração, para que você venha convidar esta pessoa para ser alcançada pelo Evangelho no próximo domingo. Amém? Também no final nós estaremos distribuindo um convite, que você irá dar para esta pessoa. Então você traz o nome dela aqui, nós estaremos orando durante toda a semana, e você receberá um convite, que você entregará a esta pessoa, como seu convidado de honra, para estar aqui no próximo domingo. Está compreendido? Amém? Maravilha. O texto bíblico que nós acabamos de ler, lerei outra vez. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Há uma estatística da evangelização mundial que concluiu, uma vez que a população do mundo já passou dos 7 bilhões de pessoas, 2 bilhões se dizem cristãos. Dentro desses 2 bilhões, 600 milhões professam ser evangélicos ou protestantes. Sobrou 5 bilhões. Dentre este grupo de 5 bilhões, existem
grandes religiões, como hinduístas, muçulmanos, budistas, ateus que não têm religião e outras inúmeras religiões, estão contadas em 5 bilhões de pessoas. Dentro desse grupo de 5 bilhões, existem 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Já imaginou? Quase a metade da população do mundo nunca ouviu falar, nunca ouviu a pregação do Evangelho. Aí surge a pergunta que eu gostaria de fazer e usar como tema nesta manhã. O clamor dos perdidos não te incomoda? O clamor dos perdidos não te incomoda? Não toca o seu coração? Você não se move? Você não sente nada diante do clamor dos perdidos? Tem um pensamento que alguém escreveu: não podemos mudar o mundo sozinho, mas podemos mudar o mundo de uma pessoa. Todos que tentaram mudar o mundo criaram revoluções, rebeliões, que causou destruição, morte, separação. Mas não podemos mudar o mundo sozinhos, mas podemos mudar o mundo de uma pessoa. E durante esta semana, você terá esta oportunidade de mudar o mundo de pelo menos uma pessoa. Então, baseado no texto que nós acabamos de ler, existem 4 coisas que todo crente precisa. Baseado no texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa que todo cristão precisa, o texto bíblico diz no versículo 36, vendo ele as multidões. Quem? Jesus, vendo as multidões. A primeira coisa que nós precisamos é olhar para as pessoas como Jesus olhava, ou como Jesus olha. Não podemos ver as pessoas como a sociedade moderna procura ver. Grupos ricos, pobres, ou grupos raciais ou étnicos, ou grupo religioso. A sociedade moderna procura colocar as pessoas dentro dessas caixas, dentro destes conceitos preconcebidos, e classificar as pessoas individualmente como representantes daquele grupo, como pessoa que fala em nome de todo um grupo. Mas Deus não nos vê como grupos sociais. Deus não nos vê baseado na nossa condição financeira. Deus nos vê como pessoas, como seres humanos, perdidos ou salvos, alcançados ou não alcançados pelo poder do Evangelho. O que nós precisamos como cristãos é ver e olhar para as pessoas como Jesus olhava para elas, não estabelecendo um julgamento prévio, não medindo as pessoas pela aparência, pelo carro que dirige, pela roupa que veste, pela bolsa que carrega, não julgando as pessoas pelo exterior. Por quê? Porque o nosso conceito é duvidoso e é enganoso, porque só Deus conhece o coração do ser humano. Jesus, o texto bíblico diz que quando ele olhou para aquelas pessoas que ali estavam, ele as viu como ovelhas perdidas, sem pastor. Ele observou e viu que aquelas pessoas
não estavam apenas fisicamente cansadas, mas a alma estava cansada, frustrada, decepcionada. E Jesus, olhando para aquela multidão, diz a Bíblia que ele as viu como ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor. E o texto continua dizendo: e compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A segunda coisa que nós cristãos precisamos é sentir como Jesus. Precisamos olhar para as pessoas como Jesus olhava, mas também precisamos sentir em nosso coração compaixão por essas pessoas. Muitas das vezes nós olhamos pelas ruas, pessoas que estão jogadas pelas calçadas, e nós concebemos que são pessoas miseráveis, que não têm jeito, que não têm saída, que não têm solução, que estão irremediavelmente perdidas. E muitas das vezes fazemos um julgamento antecipado da situação de muitas daquelas pessoas. Mas Jesus, olhando para aquelas pessoas, diz o texto, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele sentia a dor delas, ele sentia o sofrimento delas, ele conseguia ver além da vestimenta, ele conseguia ver o sentimento do coração daquelas pessoas, e ele via que estava estampado no rosto de cada uma delas a frustração, o cansaço, e ele se compadeceu delas. Anos atrás, antes da pandemia, nós, a ABA, realizávamos um trabalho em conjunto com um ministério americano, aqui da região. E era um missionário, pastor americano, que ele fazia comida, umas panelas enormes. E como o americano é muito simples para comer, não é tão exigente como nós brasileiros, e ele fazia aquela comida, aquele macarrão misturado com almôndegas. E nós saíamos pelas ruas aqui de Pompano, de Deerfield, até mesmo de Boca, distribuindo uma comida para os moradores de rua. E nós distribuíamos aproximadamente umas 150 marmitas para essas pessoas. Algumas das pessoas chegaram aí, tem alguém aqui que foi comigo nessa época aí, está vendo? Alguns irmãos e irmãs, que fomos até estes grupos distribuir comida. E para minha surpresa, eu pensava que todos que ali estavam, tinha na minha mente, né, não queriam trabalhar, eram vagabundos que queriam apenas se drogar, e não queriam nada com a vida, não queriam compromisso com a família, assim por diante. Mas para minha surpresa, um grande número de veteranos de guerra com problemas mentais causados na guerra. E alguns que estavam ali tinham até muito dinheiro, mas não sabiam o que tinham, já tinham esquecido. E não queriam mais saber do dinheiro, eles queriam, e não tinham outra forma de viver a não ser com os amigos veteranos de guerra. Então eles iam para as ruas, porque nas Forças Armadas eles desenvolvem um sentimento de companheirismo muito forte. Então quando um via outro naquele estado, mesmo não precisando, ele ia com o outro, morar com o outro na rua. E eu pensava que eram apenas pessoas que não queriam trabalhar, que eram drogados. Mas muitos deles nem drogas usavam. E foi bom nós termos essa experiência. Por quê? Porque nós temos o hábito de olhar para as pessoas e julgar e medir as pessoas pela vestimenta, pela aparência. Mas Jesus, conhecendo o coração daquelas pessoas, a Bíblia diz que ele compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas,
como ovelhas que não têm pastor. Ele compara aquelas pessoas a ovelhas. A ovelha é um animal completamente dependente de um pastor. Não tem senso de direção, não tem garras, não tem presas, não é agressiva, não sabe se defender. Uma ovelha, quando atacada por um lobo, por um urso, por um leão, a arma de ataque dela e de defesa é a mesma: mé. Só isso que ela faz. É um animal indefeso. E Jesus compara não somente aquelas pessoas que estavam naquela situação naquele dia, mas o seu povo, ele nos compara a ovelhas. João 10, 11 a 16 diz assim, presta atenção. Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí 16, olha o que diz, olha que maravilhoso. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho em um pastor. Você pode dizer amém por isso? Olha o verso 16 diz: ainda tenho outras ovelhas. A quem Jesus estava se referindo? Bata no peito e diga: Joe. Ele estava com você na mente dele quando ele disse isto. Ele pensava em mim quando ele disse isto. Ele pensava em você. O texto diz: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, não do povo judeu aqui, ó, não desse grupo religioso. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Quem pertence a este rebanho? Quem é a ovelha do Senhor Jesus Cristo? Aleluia! Ele se lembrou de mim e de você naquele dia. Ele disse: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que elas ouvirão a minha voz. Sabe por que você está aqui na igreja servindo a Jesus? Sabe por que você não se desviou do evangelho? É porque você é ovelha de Jesus. Você não é a propriedade da aba, você não é a propriedade pessoal de nenhum pastor. Você foi comprado por Jesus, o bom pastor. Foi Ele quem deu a vida por você. É para Ele que você deve prestar culto. É Ele que você deve aplaudir. É Ele que você deve glorificar. Eu fico encabulado às vezes com as honrarias que muitos pastores recebem. Eu não sou muito contra, sou um pouco só. Tem cultos, e está chegando meu aniversário aí, é um dos cultos que eu mais sinto vergonha na minha vida, que eu fico envergonhado. Eu não sei o que fazer com a minha mão, gente. Vocês vão ver no culto do meu aniversário, eu fico assim, ó. Não sei o que fazer com a minha mão. Parece que a minha mão cresce, estica, fica comprida. Eu sei que as pessoas querem homenagear, querem honrar e falam do coração, e eu recebo com carinho, mas irmãos, isto é diferente dessa bajulação que está sendo feita com personalidades cristãs, que entram pelo púlpito por trás e saem por trás, esses pastores que são CEOs, empresários, que não têm cheiro de ovelha, que não gostam de conversar com o povo. Não, esses não são pastores, esses são mercenários da fé.
Esses são mercenários que querem tirar proveito da consciência religiosa das pessoas, do desejo que as pessoas têm de agradar e de servir a Deus, da generosidade das pessoas. É por isso que se beneficiam da consciência religiosa das pessoas. Eles fazem dos seus púlpitos palcos e da igreja um shopping onde lhe oferece produtos para que você troque por dinheiro. Eu não estou falando desses mercenários que quando entrou a crise financeira e imobiliária aqui na Flórida, mais de 20 igrejas aqui na região se fecharam, os pastores foram embora para o Brasil, porque a bola da vez era o Brasil na época. E alguns disseram para mim, não, eu vou sair daí porque o Brasil aqui é a bola da vez, as igrejas dos Estados Unidos vão se fechar, os brasileiros vão todos voltar para o Brasil. Pastores falaram isso para mim. E juntaram a mala aí, vazaram. Sabe quem são esses? São os mercenários da fé, que já voltaram, porque a economia do Brasil não está boa, eles andam atrás de benefícios financeiros. Jesus os denuncia como mercenários da fé, eles não têm cuidado com as ovelhas do Senhor. Fecharam suas igrejas pelo WhatsApp, com mensagem de texto, porque não entrava dinheiro suficiente para pagar as despesas, foram embora. Só que agora o dólar está 6 por 1, a chamada voltou. E muitos cristãos mal informados, bem intencionados, mas que não têm formação espiritual, acompanham esses movimentos que surgem aí pelos cantos, pelas beiradas, sem compromisso com Deus, sem aliança com Deus, sem chamada de Deus. Esses são os mercenários que Jesus denunciou aqui. Nós precisamos sentir como Jesus, olhar para as pessoas e conseguir sinceramente apertar a mão das pessoas e dizer: Deus te abençoe, Deus tem um plano na sua vida. Nós precisamos parar de julgar as pessoas pela aparência, pelo que está diante dos nossos olhos, porque nós nos equivocamos frequentemente. Porque só Deus conhece o coração do ser humano, só Deus sabe o que se passa dentro de cada pessoa. É por isso que nós, como igreja, precisamos olhar como Jesus e precisamos sentir como Jesus. Anos atrás, um pastor no estado de Ohio, na cidade de Columbus, Ohio, começou uma igreja. E ele via que as pessoas não atendiam o chamado de ir aos cultos. E eu de vez em quando sentia vontade. Hoje eu não estou afim não, hoje eu tenho jogo para me ir, hoje eu tenho campeonato não sei de onde para me assistir, hoje é a final do futebol americano, não sei. As pessoas davam desculpas para não ter compromisso com a igreja local. E ele começou a se frustrar com aquilo. Aí sabe o que ele fez? Ele falou: sabe o que? Eu vou encher essa igreja, porque Deus me chamou para esta cidade e disse que teria uma grande obra, uma grande igreja se estabeleceria neste lugar. E ele foi e alugou umas vans, pediu umas vans emprestado e foi para as ruas pelo centro da cidade de Columbus. E ele foi catando todos os moradores de rua, e trazia para a igreja. Aí muitos cristãos que ali estavam com um mau cheiro, ai meu Deus, que horrível, que mau cheiro terrível, essa pessoa podia pelo menos tomar um banho. E aí muitas pessoas começaram a sair da igreja por aquele motivo. E ele não desistiu, trazia aqueles mendigos e começou a pregar o evangelho, começou a anunciar a palavra, começou a orar por eles, expulsar os demônios daqueles que estavam possessos, curar os enfermos. E Deus foi fazendo uma obra através daqueles mendigos transformados. Muitos se transformaram nos empresários mais ricos que estão na igreja hoje. Uma igreja com mais de 10 mil membros, até hoje. Começou com um grupo de mendigos abandonados nas ruas, porque o pastor teve a visão bíblica de Jesus, de olhar para as pessoas, não como eles se apresentavam, mas vê-las como cansadas, exaustas,
feridas, sem direção. E nós, como igreja, precisamos olhar para as pessoas dessa forma. Não podemos condenar as pessoas. As pessoas podem vir do jeito que estiverem, mas o Evangelho irá transformar estas pessoas. Elas podem chegar de qualquer jeito, mas é o Evangelho quem transforma, quem muda o pecador, quem transforma a prostituta numa dama. É o Evangelho quem transforma o mais vil pecador num pregador do Evangelho. Número 1, precisamos olhar como Jesus. Número 2, precisamos sentir como Jesus, ter compaixão dessas pessoas. Número 3, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Olha o que diz o versículo de número 37. E então se dirigiu a seus discípulos, e então se dirigiu a seus discípulos, e então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui Jesus olhando para as pessoas, as multidões que estavam ao seu redor, como ovelhas sem pastor, cansadas, exaustas, frustradas, decepcionadas, sem direção. Ele olha para os seus discípulos, ele olha para nós e diz: a seara, o campo, na verdade é grande, mas quem trabalha mesmo são poucos. Quem tem a visão correta são poucos. Quem se interessa pelos próximos são poucos. Dentro dos seus trabalhadores, quem disse isto foi Jesus. Os trabalhadores são poucos. Eu tenho uma notícia para você. De qual grupo você faz parte? Dos trabalhadores ou das ovelhas perdidas? Se você faz parte dos trabalhadores, você faz parte de um grupo pequeno. Um grupo pequeno de pessoas que se importa com os outros. Um grupo pequeno de pessoas que não fica olhando para a vida de A, B ou C, nem para pastor A, B ou C, por aquilo que eles fazem. Se você é daqueles que olha para Jesus, firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, você faz parte de um grupo pequeno. Se você olha para a capacidade da igreja, a estrutura da igreja, essa igreja é boa, aqui dá para me assentar por aqui. Você está olhando de forma errada. A motivação que te faz estar aqui é a compaixão que você precisa ter para com o teu próximo. Quando você sair daqui, lá na sua casa, quem sabe a sua esposa, o seu marido, o seu filho, que não conseguiu vir à igreja, que está fraco demais para se levantar para vir à casa do Senhor, que está cansado demais para vir à casa do Senhor. Estas são as pessoas que você deve olhar com compaixão. Parar de acusar e dizer preguiçoso, preguiçosa, você não quer saber de Deus, toma vergonha na cara. Não é assim. É dizer, olha, no culto hoje eu ouvi uma palavra que me ensinou a ter compaixão por você, por isso a partir de hoje eu não vou mais te xingar de preguiçoso. Na segunda sim, se você não for trabalhar eu vou te xingar sim. Já estou acertando, que é só domingo que isso não pode. Amanhã se você não for trabalhar, se prepare, porque estarei aqui. Mas hoje estou aqui para te dizer, você é alvo da minha compaixão. Eu vou orar por você. A pessoa vai estar deitada lá, 12:30, chegando em casa lá, você dobra o joelho, o olho inchado, chega que está babando seco no canto da boca. Você vai chegar e vai dizer, olha, eu tenho compaixão por você, eu oro pela tua alma, para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Ó Deus, me ensina a amar esta pessoa como ela é. Essa pessoa vai, é perigoso, tem culto agora, vamos agora então para o culto. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. A responsabilidade de alimentar este mundo é da igreja.
E muitas igrejas estão oferecendo capim seco para as ovelhas e distribuindo óculos verde. Muitas igrejas estão oferecendo para o povo entretenimento, shows, espetáculos, personalidades, onde as pessoas vão lá mais para se aparecer, para apresentar um show, cumprir uma agenda. E eu já disse isso de público aqui e volto a dizer, aqui na aba não vem essas personalidades que cobram para pregar ou para cantar. Se cobrar, não vem. É o que nós desconectamos na hora. Quanto que é para ministrar aqui? R$100, $100, não vem. $1.000, vai piorando. Vai aumentando, vai piorando. Porque isso aqui não é uma casa de show gospel. Isso aqui é a igreja do Deus vivo. Nós somos ovelhas do Senhor. E nós, como pastores, precisamos ser atalaias e denunciar os mercenários, dizer, ovelhas do Senhor, não sigam esses mercenários, vocês irão se decepcionar logo, logo. Venha para um rebanho. Pastor, em qual igreja então que eu tenho que congregar, pastor? Eu devo congregar na igreja mais perto da minha casa? Não, você tem que congregar na igreja mais perto da sua Bíblia. Você tem que congregar numa igreja onde o pastor tenha coragem de pregar uma mensagem de confronto, te chamando ao arrependimento, te chamando à conversão. Eu não estou falando de espancamento, porque tem uns pastores, meu irmão, que são fortes para bater. O nome dele lá no Rio de Janeiro chama Machadinha Gospel. O cara bate no povo com força. Não estou falando disso. Estou falando de exortação, de motivação, dizer... É nosso compromisso. Jesus falou conosco, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós temos a obra, o trabalho de colher essa seara que é grande e tem pouca gente trabalhando. Tem muita gente falando, tem muita gente cantando, mas trabalhando tem poucas. Número 1, precisamos olhar como Jesus. Número 2, precisamos sentir como Jesus. Número 3, precisamos assumir nossa responsabilidade. Número 4, precisamos orar. Diga assim, eu preciso orar. Você sabia que a coisa mais importante que um crente faz na terra é orar? Sabia disso? E é o que os crentes menos fazem. Ah, pastor, Deus está em busca do meu talento. Não está. Se Deus estivesse buscando talento, capacidade, Deus se voltaria para os querubins e serafins. Se Deus estivesse buscando pessoas capacitadas, com potencial, Ele não olharia para nós. Se Deus estivesse precisando de dinheiro, Ele viria atrás de mim e de você? Fala a verdade. Não, Ele estaria atrás do Elon Musk, Jeff Bezos e outros mais. Não, Deus não depende disso. O que Deus precisa é de trabalhadores voluntários, que tenham intimidade com Ele em primeiro lugar, que aprendam a amar as pessoas, que aprendam a olhar para as pessoas com compaixão, que se sente no coração o sofrimento, a separação de Deus dessas pessoas. Em quarto lugar, precisamos orar. Olha o que diz o versículo de número 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai, peça insistentemente, clame, insista. Peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores. E as igrejas estão trabalhando para ter mais membros. E é uma glorificação para igrejas grandes, igrejas que estão cheias. Tempos atrás eu fui fazer uma consulta e perguntei, será que a gente já pode fazer 2 cultos? Não, pastor, tem um monte de cadeira vazia, não pode aparecer cadeira vazia na filmagem. Eu falei, não, vou deixar a cadeira vazia assim. Não pode, pastor.
pega mal para você. Falei, pois bem, é isso que eu vou querer. A hora que começar a encher demais, eu vou pedir uns crentes para faltar ao culto. Porque parece que nós, pastores, estamos tão preocupados com a nossa imagem, como as pessoas vão olhar, para ver as fotos da aba, a filmagem da aba. Está lotado, que parabéns pelo seu ministério. Meu irmão, tamanho de igreja não é testado de aprovação ministerial. E já eu vou fazer outro culto domingo. Porque está começando a ficar, são poucas cadeiras que estão vazias. Estou começando a me chatear já. Mas por que, pastor? Porque esse é o rebanho do Senhor. E o povo que entrar aqui visitando precisa ver cadeiras vazias. Por que, pastor? Se alguém chegar aqui e ver tudo lotado, eles vão dizer, não tem lugar para mim, já está cheio. Não, aqui não, vamos fazer 2 cultos, você vai ter que vir 2 vezes. Eu vou também, mas você também. Não todos. A equipe de liderança, eu estou falando. Já estou preparando eles. Vocês dão glória agora, quero ver depois. É bom vocês darem glória na igreja agora, que é uma aliança espiritual que vocês estabelecem. Isto. Vai dando amém para você ver. Sabe por quê? Nós estamos interessados aqui em gente. E a primeira pergunta que um pastor, quando encontra com outro, conversa, é: quantos membros você tem lá? Como se nós fôssemos fazendeiros, criador de gado. Eu tenho 60 cabeças de gado, 60 ovelhas. E você não, tenho 100 ovelhas. Eu não falo. Quantas pessoas você tem lá? Mais de 100, umas 100, 100 e poucos. Mas eu estou falando do ministério infantil. São 130 crianças. Ontem aqui tinha 120, né? 117. Eles contaram as crianças para comprar pizza, para dividir as pizzas. Só de ovelhinha nós temos 117. Glória a Deus, então você vai vir ajudar, né? Não importa, irmãos, quantos membros a gente tem. Nós não estamos numa corrida para ver quantos membros nós vamos chegar. Nós vamos duplicar o culto aqui, não é porque nós queremos ter 1000 pessoas, Meu irmão, nós não somos influenciados por isso. Eu já fui vacinado por isso. Você sabia que eu preguei para 20, 30 pessoas mais de 10 anos? Num culto de 10, faltava 3, 30% da congregação faltava. E quando faltava 5, e quando os crentes se reuniam para sair, me dava uma raiva. Porque ia 70% da igreja, ia para o parque na hora do culto. Você aqui não é um número. Você aqui é uma pessoa, um discípulo, uma ovelha de Jesus. E nós não estamos atrás do seu dinheiro. Eu nem sei aqui na igreja quem tem muito dinheiro, quem tem pouco. Para mim, doesn't matter. Esses dias atrás, com um pastor, ele me levou na casa. Eu fui encontrar com ele para tomar café. E ele me levou, me convidou. Depois do café, ele queria me apresentar um casal que era para ser membro da aba. Aí estava, poxa vida, eu fui. Porque é um casal que está vindo de outro estado para se membrar na igreja. Eu vou atender com todo carinho. Sim, meu irmão, prazer, seja bem-vindo. Não, todo aquele atendimento que ele prepara era porque o casal era muito rico. Compraram uma casa na Las Olas Boulevard. Irmão, até deu glória ali, ó. Eu passei na frente da casa do casal, tinha um Rolls Royce, um Lamborghini SUV. Aí ele falou: você não vai entrar para falar? Eu falei: não vou entrar. Mas por quê? Porque a gente não avisou, não marcamos. Se fosse o seu Zé e Dona Maria, eu não entraria sem avisar. Por que é esse milionário? Eu vou entrar. Não, pastor, mas tem que tratar, porque ele vai te ajudar muito. Eu falei: nós não estamos atrás de ajuda financeira. Nós estamos atrás de ovelhas. Ah, pastor, mas lá na minha igreja lá, tinha estacionamento privilegiado por Rolls Royce dele. Aqui vai estacionar com os outros também.
Lá atrás, não é maldade também, né? Lá atrás eu coloquei os músicos e o vocal do louvor. Vocês chegam cedo, vão para lá. Você aqui não é um número. Você é uma pessoa que Jesus chamou para a sua obra. E você pode ganhar muito, ganhar pouco. Eu não fico olhando. Eu não sei da sua vida. Para mim não importa se você dizima muito ou pouco. Não interessa, eu nem vejo. Você pensa que eu vou te tratar melhor porque o seu dízimo é $10.000 e outro que dá $100 de dízimo. Não importa. Você aqui é uma pessoa, é um trabalhador, chamado por Jesus para ir atrás das ovelhas dele, para se importar com as ovelhas de Jesus, para amar as ovelhas de Jesus, para não julgar as pessoas pela aparência, e não se preocupar de querer mudar a vida das pessoas. Quem muda, quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito de Deus. A mim e a você cabe pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, compartilhar o que Jesus fez por mim e por você. Nós precisamos orar. Antigamente, a igreja era identificada como o povo que vivia de joelhos. A igreja é o único exército que peleja as suas batalhas de joelho. Todos os exércitos da terra, os soldados precisam estar de pé, preparados para batalha. A igreja, quando a batalha fica difícil, ferrenha, a igreja é o único exército que se dobra diante do Deus Todo-Poderoso. Os pastores no passado eram conhecidos como homens do joelho de camelo. Homens que tinham o joelho grosso, de tanto orar, de tanto buscar a presença de Deus. Um certo missionário foi para a Índia pregar o Evangelho e não encontrando nenhum tradutor, ele disse: como é que eu vou pregar em inglês e esse povo vai entender a minha pregação? Como que esse povo vai entender o que eu estou falando? E diz a história que ele ficou orando 24 horas, 48 horas, dormia um pouquinho, voltava e orava sem comer, sem beber água, jejuando, orando. Depois de uma semana com um pouco de água que ele tomou sem comer, orando e jejuando, Deus não mandou um intérprete. E chegou o dia da pregação, e ele subiu para a plataforma e falou umas poucas palavras que ele aprendeu, e chorava, e chorava, e chorava, e centenas de pessoas se converteram. Porque as pessoas olhavam para aquele homem com o rosto brilhando, cheio da glória de Deus, e sentiam nele a compaixão, o amor pelas almas perdidas. Eu sei que nós precisamos de atividades, isso é maravilhoso. E olha, irmãos, essa igreja está difícil de acompanhar. Sim ou não? Sim, eu sei mesmo. Mas você quer moleza aqui, não vai ter. Começamos o ano, parece que já fizemos todos os eventos do ano e estamos ainda em março só. Olha aí, decoração das mulheres que vai ficar por todo o mês de março, mês internacional das mulheres. E deu tanto trabalho que eu falei: deixa esse troço aí, deixa. Se tirar no dia eu vou chatear. Não é, pastor Bernardo? Precisamos orar. Precisamos orar. Quando foi a última vez que você dobrou o joelho na sua casa para orar? Quando foi a última vez?
que você chamou os teus filhos para orar. Tem tempo de ver série do Netflix, né? Já viu todas, né? E é um inferno aquele que não termina nunca. E eu não consigo assistir. Parece que é um troço do capeta, que é para segurar o cara e comer o tempo dele. Parece não, é. O cara sabe todas as séries do Netflix. O cara sabe todos os nomes dos jogadores de futebol do time dele, que só perde, igual o meu. E fica aí cantando, ganha um jogo, fica... aí no próximo jogo leva a goleada. Meu irmão, larga isso para lá. Deixa isso para lá, meu irmão. Estão tudo com a vida ganha e você discutindo por causa de gente que está com a vida ganha, ganhando milhões e você ganha nada. Eu vi umas irmãs falando assim, fala a Deus. Não é Deus que está falando, é Cleves Oliveira. Como o apóstolo Paulo diz, eu falo como pastor. Precisamos orar. Precisamos orar. A maioria dos nossos problemas serão resolvidos se nós orarmos. Se nós pararmos de falar e só orar. Precisamos trabalhar? Sim ou não? Sim. Vamos trabalhar? Sim. Vou mostrar para vocês que a obra está sendo feita nesse lugar. Sogro, vem cá, sogro. Vem cá. Precisa da bengalinha não, sogro? Ou está bem? Dá a mão aqui, sogro. Esse é meu sogro, para quem não conhece. Quantas almas o senhor ganhou de janeiro até agora, em conversão na rua? 230. 230. Essa semana deu 30. E folhetos, o senhor distribui folhetos? 2.308 folhetos. 2.308 folhetos. Mancando. Fique em pé ali no Latino, no Seabras, e você lá assistindo série da Netflix. Outro dia alguém chegou para mim e falou, pastor, e me ligou chorando. Falei, o que aconteceu, meu irmão? Pecou. Falei, não é possível, começou chorando. Falei, ixi. Vacilou. Não, pastor. Acabei de ver o teu sogro lá com a bengalinha dele evangelizando. O que nós vamos fazer com a obra de Deus? Vamos ficar famosos? Ter muito likes? Ou nós vamos realmente fazer aquilo que importa? Ah, pastor, mas ganhou esse tanto de gente, não vieram todos para cá. Não importa. Foi o reino que ganhou. Uma família disse para mim aqui, pastor, eu vou ser dessa igreja por causa do teu sogro. Porque, olha, eu estava afastado da igreja, mas eu vou ser dessa igreja por causa dele. Porque mancando com a bengalinha lá no calor do sol lá, foi lá atrás de mim. Qual é a sua desculpa? Por que você não tem tempo para se importar com as pessoas que estão do seu lado? No próximo domingo? Nós estamos fazendo um culto especial para você convidar pelo menos uma pessoa. Ele já convidou 2.500, aqui não cabe. Tomara que eles vão para outras igrejas também. Não tem problema.
que encham as outras igrejas. Quantas pessoas você vai chamar? Quantas pessoas você vai se importar essa semana? Você vai olhar além dos seus problemas, além das suas necessidades, e você vai deixar de lado um pouco a sua necessidade e vai atrás dessas pessoas. Quantas? Qual a desculpa que você vai dar? Meu sogro falou, eu vou, ele me chama de meu pastor. Eu vou, meu pastor, porque meu tempo é curto, eu preciso correr. E está correndo, hein? Vamos estar em pé. Fica aqui, só pode ficar um pouquinho aqui, sogro? Pode ficar, ok, tá bom. Fica aqui comigo. Você que preencheu isso daqui, levante assim, você colocou um nome pelo menos. Se durante a pregação o Espírito Santo te fez lembrar de pelo menos uma pessoa, um vizinho, um parente, levante assim, você. Você vai depositar, eu vou chamar você para vir aqui à frente. Cadê as urnas, por favor? Tá vindo não? Estão trazendo, né? Coloque o pedestal no lugar certinho ali, tá? Ficar torto assim eu já não gosto. Cadê os diáconos, por favor? Help me. Coloque aqui, por favor, alguém. Encosta ele no púlpito ali. Simetricamente aí, por favor. Isso, vai lá e mede lá e coloca no mesmo. Obrigado, Guilherme, obrigado, pastor. Eles vão trazer a urna, por favor, cadê a urna? Gente, era para estar aqui já essa urna. Anda, gente. Corre, corre. Isso. Isso, corre. Aí. Obrigado, chegou atrasado ainda. Obrigado, obrigado. Obrigado, Léo, obrigado, Judson. Thank you so much. Brincadeira. Você vai levantar assim, ó. Pelo menos o nome de uma pessoa você vai colocar aí. Eu vou pedir para que você venha aqui na frente, depositar, e em seguida o meu sogro vai orar por vocês. Pode ser? Então pode vir depositar, por favor. Traga o microfone aí, por favor. Depositaram? Todos depositaram? Isso. Você que veio aqui à frente, trazendo o nome de alguém que você gostaria de alcançar, aí onde você está, você vai levantar a sua mão direita e você vai mencionar o nome dessas pessoas aí. O meu sogro, pastor Elias, vai orar aqui por você, para que você seja um instrumento de Deus durante essa semana, para alcançar essas pessoas. Você crê nisso? Você crê que hoje o Senhor irá liberar anjos para cortar as cadeias que aprisionam essas pessoas? Você vai ser o elo que vai conectar essas pessoas. Amém? Pode orar, sogro.
Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua obra, Senhor, por esse trabalho que será feito, Senhor, pelos irmãos que sairão à rua, sairão convidando as pessoas, os vizinhos, Senhor, os parentes, trazendo para a tua obra aqui no culto do amigo. Opera poderosamente, Senhor. Tu tens todo o poder, Senhor, e eles estarão à tua disposição para fazer a obra que é preciso. Ó Deus maravilhoso, nós te agradecemos por cada um dos irmãos. Dá-lhes desejo ardente de ser tocado pelo teu Espírito, Senhor, e ao sair eles possam trazer frutos, Senhor, para a tua igreja. Muitos possam vir aceitando a ti como Salvador e Senhor. Opera tão poderosamente, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Faz maravilha no meio do teu povo, da tua igreja, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, sogro.